Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda live do dia e vocês estão participando do hashtag Fala Mais Prof. E pode ser o prof, pode ser a prof, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser qualquer pessoa que esteja à vontade de aprender um pouquinho mais sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos com um convidado maravilhoso, ele é professor de música da Unespar, no colegiado de licenciatura em música. Ele se chama Ricardo Petraca. E ele vem aqui hoje, mas não é só essa função dele, não. Ele já tem uma longa experiência no campo das artes, no campo da música, e tem muito para contribuir para nós nessa nossa maratona, hashtag Fala Mais Prof, onde nós estamos trazendo alternativas para você, prof, lembrando da nossa narrativa. Você precisa cuidar de você para depois poder cuidar, estar capacitado, qualificado para cuidar do outro. E quem é esse outro? O outro é os nossos alunos, os pais dos alunos, os outros professores, os colegas de trabalho, a gestão escolar. Então, nós precisamos pensar que a educação é um conjunto de fatores que sistemicamente, acabam um influenciando o outro. E vamos agora pedir para o Petraca apresentar e perguntar para ele, Petraca, o que podemos fazer para tornar nossas aulas mais interessantes? O que a música pode ajudar? O que você pode trazer de técnicas e recursos para nós, professores, reinventar, começar o ano já nos reinventando para esse novo desafio que teremos que passar nesse momento atípico que estamos vivendo. Boa tarde, Petraca. Boa tarde, Silei. Olha, é um prazer estar aqui conversando sobre educação, nesse contexto que a gente está vivendo, a educação tão, né, com tantas dificuldades, mas, e para mim, assim, falar sobre educação tá pensando na ponta sobre pessoas e informação, né? E como é que a gente vai mudar, ou para melhor, nosso contexto de área de atuação ou de vida, se a gente não pensar na educação, né? Então, a educação ela tem um papel fundamental. Então, para mim, é um prazer muito grande falar de educação, falar de arte. E eu gosto de falar de arte, começar falando que a arte ela tem um aspecto um diferencial com relação a outras disciplinas, porque a arte ela possibilita que o aluno se coloque afetivamente. Né? Então, você tem um aspecto do conhecimento, a arte é um conhecimento, né? Mas junto com esse conhecimento tem um valor que ele confirma através da expressão do que ele sente, né? É muito fácil a gente pensar assim, quando você vai escutar quando você quer dançar, você quer se divertir, você põe uma música alegre, você entra em sintonia, as suas emoções com o tipo de música que você quer escutar. Quando você está meio reflexivo, você quer uma coisa mais meditativa, você coloca uma música mais instrumental. E a arte, ela entra em sintonia com as suas emoções. Isso é um ponto a favor para todo professor, e não só para todo professor de arte, mas para todo professor que está em sala de aula. Por quê? Porque é uma forma de você travar uma comunicação que está para além das palavras, para além dos conceitos, mas travar uma comunicação afetiva. E o que é importante quando a gente pensa em arte no contexto escolar? A gente tem que pensar que nós somos sujeitos um pouco diferentes daqueles que até recentemente nós tínhamos, com o sujeito fragmentado, pós-moderno, né? Mas eu acho que o que é mais importante para o professor talvez seja aquele conceito bakhtiniano do sujeito em relação. É pensar, o que tem a ver com Vygotsky também, né? É pensar que a minha consciência, o meu desenvolvimento se constitui na relação com o outro, né? Dentro do contexto social. Então, o outro é importantíssimo para mim porque ele me ajuda a ser quem eu sou, né? A me constituir como pessoa. Então, essa relação ela deve ser explícita na questão das escolhas que você faz em sala de aula. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com arte,
é importante você perceber que existe um valor atribuído sobre aquele repertório, sobre aquela música, sobre aquelas telas, né? Que não cabe só a você atribuir esse valor, mas sim, ao aluno também. Sim. Então, uma forma de você criar esse vínculo, mostrar-se sujeito relacional, está criando uma realidade alternativa no sentido de aquela obra, aquela música, ela cria uma realidade ou em torno dela, né? Uma Sim. realidade de valor, uma realidade de onde as pessoas se colocam, uma realidade onde as pessoas podem dizer o que sentem, né? E isso é extremamente importante. E quando as pessoas se colocam dessa maneira, você faz com que a arte cria novas realidades, que tem a ver com o conhecimento, né? Um conhecimento, eu vou falar sobre isso, com o valor que é afirmado pelas emoções. Então, os alunos trazem aquelas referências, seja do hip hop, do rock, do samba, enfim, né? Porque ali tem um vínculo emocional. Mas, ao mesmo tempo, existe um valor a ser compartilhado, né? Sobre aquilo que está sendo dito. Pode ser na letra, pode ser na música, pode ser na postura, na atitude, né? A gente fala assim que é muito comum nós vemos determinados grupos de alunos com determinados tipos de trajes, atitudes, que está associado a algum repertório musical, né? E isso também é muito bacana para você estabelecer um diálogo, né? Um diálogo entre como as pessoas se vestem, se comportam, como as pessoas elas retratam isso por meio de um produto artístico, de uma obra artística, por meio de uma música, por meio de uma tela, né? E isso pode ser muito legal para você trazer, por exemplo, a arte de rua para dentro da sala de aula, e dentro desse contexto, você falar sobre a questão urbana, falar sobre a questão dos valores que estão impregnados ali, falar sobre as cores, falar sobre as roupas, falar sobre as atitudes. Né? Arquitetura. Isso é bacana porque isso pode ser compartilhado, porque a gente compartilha não só a questão das emoções, dos sentimentos, ali naquele grupo, mas também o espaço cívico, o espaço da cidade, né, o espaço de cada um. E muitas vezes a gente imagina que como a gente às vezes pensa o índio, né, que o tribal é tudo igual, né? São mais de 200 povos, a gente pensa que índio é tudo igual. E a gente tem uma cultura em sala de aula, no contexto da escola, também que varia, que pode variar, né, para maior e menor grau, de escola para escola, e às vezes até de uma sala para outra. É como a gente às vezes sai de uma aula e fala assim, puxa, mas aquela turma é tão diferente daquela anterior que eu acabei dando aula, né? Eu tive que adotar um determinado procedimento numa sala e mudei tudo na outra, porque assim, ali são grupos de pessoas que acabam compartilhando expectativas, compartilhando emoções, e vai se criando uma cultura, um ambiente de troca, que vai se formando toda uma digamos assim, uma atividade especial, que se coloca como especial naqueles momentos dos tempos de aula que você se coloca ali, né? Então, eu acho que esse é um grande e importante fator. A arte, ela pode trazer à tona um sentimento compartilhado. E esse sentimento compartilhado, ele pode ser a mola motivadora de um trabalho a ser feito, independente da disciplina. Por exemplo, né? Quem já não ouviu aquela música, né? Saudosa Maloca, me veio agora na cabeça, né? A gente às vezes canta nas rodas, né? No churrasco, encontros, samba, enfim, né? Da Dona Irã Barbosa. Aquela é uma música que é um samba, né? É uma música popular. Mas, por exemplo, para um professor de história, um professor de sociologia, ela traz uma questão muito importante, que é a questão da São Paulo, digamos assim, do começo do século XX,
naquele momento em que os terrenos, né, as áreas eram desapropriadas para dar lugar àqueles grandes edifícios, etc. Aí você pode trazer essa música, né, de uma forma divertida, espontânea, e falar sobre a questão social, né? Que até fala na música, né, que eles pegaram as coisas, foram comer da rua, né, apreciar a demolição que estava demolindo o barraco deles, a maloca deles, né, para começar o prédio a ser edificado. Né? Isso dá uma discussão, tanto com o professor de sociologia quanto o professor de história. Né? O professor de história pode fazer um paralelo com a época do começo do século XX também, da época do prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro, que foi toda uma desapropriação também para a nova urbanização do Rio de Janeiro. Né? Então, você tem aí vários elementos de história e sociologia, por exemplo, para trazer para os alunos. E, de quebra, se o aluno está ligado em outras questões que não seja esse tipo de repertório, você pode atraí-lo pelo tema. Sim. Né? Muitas vezes é um determinado, o tema que você traz, o contexto de discussão que você traz ali, que está retratado ali na música, é muito próximo dele. Né? É muito próximo. E, de repente, ele pode se ver naquela situação. Puxa, mas lá, há quase 100 anos atrás, eles sofriam esse tipo de coisa, né? Eles tinham isso. Pois é, a realidade se mantém. Né? Sim, sim. E nessa questão, eu acho que é importante termos essa dimensão, essas duas questões, portanto. Nós temos um conhecimento e temos um compartilhamento de afetos e de valores que estão ali. Então, essa é a primeira dica que eu dou para os professores, assim, não dissociar essas duas coisas. Tá. E de quebra, né, Ricardo, podemos ir pensar até em sair um roteiro desse debate, dessa conversa, a partir dessa música, e fazer até uma peça de teatro, com música na peça, né, verdade? Um musical, né, uma dança. O teatro, ele tem uma questão, Cilei, bem bacana, porque quando você vai construir o personagem, né, por exemplo, eu lembro quando eu dava aula no ensino fundamental, eu fazia toda uma construção de eles criarem um texto em grupo, né, dali tirar os diálogos, dos diálogos ali, eles imaginavam a situação, claro, e eles falavam sobre cada pessoa que participava do diálogo. Então, por exemplo, se era um velho, se era uma moça, se era uma pessoa era uma pessoa assim mais destemperada, se era uma pessoa muito calma. E quando eles se apropriavam desse diálogo, e está aí uma grande dica, eles tinham que se apropriar também daquele outro que eles estavam contando ali. Então, peraí, você está falando que esse sujeito ele tem 85 anos. Você faz uma ficha do personagem. Como é que anda uma pessoa de 85 anos? Sim. Como é que ela se gesticula? E isso, muitas vezes, era um mote para se discutir a questão dos idosos na sociedade. O corpo, né? A expressão corporal. A questão da expressão corporal. O idoso, né? Já não tem uma aquele coisa mais contida. Tem uma questão dos movimentos um pouco mais limitados, tem uma questão um pouco mais lento. Não enxerga muito bem. Não enxerga muito. A questão das especificidades, né, da dificuldade, das diferenças de cada um, né? Como que nós podemos empaticamente viver o que o outro está vivendo. Exatamente. Se colocando na pele dele. Se perceber, percebendo. Então, a questão do teatro que você trouxe, é muito rica, porque você pode trabalhar a questão interpessoal, até mesmo de pessoas que têm diferenças ali, né? Ou a questão da inclusão na própria sala de aula, né? Assumindo, se colocando no lugar do outro e tentando assumir quais são os desafios que aquele outro, naquela condição, tem. Né? Isso é bacana. Isso a arte também pode trazer. E a gente pode imaginar, como você falou, você pode imaginar isso a partir de um texto de música, né? E construir um roteiro. Né? E uma coisa bacana também é que, ao se pensar aonde ocorre aquele diálogo, aonde ocorre aquela ação, né?
o que as pessoas que vivem daquele jeito esperam do futuro, esperam da vida, como é que as pessoas se alimentam, se elas se abrigam, como é que as pessoas elas convivem com os desafios que muitas vezes que não são os meus, né? Que de repente eu tenho mais recursos, eu tenho mais acesso às coisas, e de repente num determinado contexto as pessoas têm outro tipo de desafio. Peraí, o teu personagem, ele é assim, ele tem essas características físicas, ele mora onde? Mora num lugar assim, ele em que bairro? Dessa forma. Ah, mas nesse bairro vive faltando luz. Como é que ele lidar com isso? Vive faltando água. Como é que ele lidar com isso? Abre um mote também para os professores trabalharem a questão da cidadania, trabalhar a questão, como a gente estava falando, sociológica. Né? Políticas públicas, uma infinidade. Uma infinidade. E com emoção, né? Eu lembro que assim, eu botava os alunos lá para fazer as falas, né? Eles interagindo. Eu falava para eles, mas esse seu personagem não está me convencendo, não. Você está botando muita coisa sua que não é dele. Sim. E aí eles vão tomando consciência que existem formas de ser diferentes, maneiras de ser e de ver o mundo diferente. Né? Então, essas são questões que eu acho que são interessantes. Até como, dentro do meio da arte, né, pensando nessa questão, para se discutir, por exemplo, a questão midiática, né, a questão da grande mídia, como é que isso vai formando o nosso gosto, os nossos valores, né? A música em si, ela também pode trazer diferentes aspectos, né? Até, por exemplo, músicas infantis, né? Vamos pensar nas crianças, né? O professor que dá aula para crianças, né? Uma coisa interessante. A criança, mesmo à distância, né? Mesmo você está sendo mediado pela tecnologia, uma coisa muito importante, principal, as crianças já alfabetizadas, ou semi-alfabetizadas, ou não alfabetizadas, tem uma característica muito bacana, porque a música geralmente está presente em todos os aspectos da vida, né? Tem uma coisa corporal, né? Tem uma coisa de coordenação corporal. Ouviu uma música, o corpo já vai, né? Exatamente. Então, uma sugestão para quem trabalha com os pequenos mesmo se for mediado pela tecnologia, se mexa, foco, olhe para a câmera, né? O foque ali, o teu olhar ali na câmera, mas seja muito gestual, muito expressivo, né? E tudo que você for fazer com música, com a criança, coloque um ritmo, coloque um fazer. Isso é importante. Né? Uma caixinha, uma latinha com umas pedrinhas dentro, já vira um chacoalhinho ali, o violãozinho infantil ali mesmo já faz um barulhinho. Isso, cria não é um ritual, mas cria uma sequência, né? Se for necessário, você baixa a telinha do computador aqui, põe as coisas aqui na tua frente e ensina ela a construir coisas, a manipular coisas, a trabalhar com a coordenação motora, né? E, se possível, dentro de um pulso, por exemplo, na música, né? A criança de creche sempre tem essa coisa, a hora de comer, vamos cantando, né? Vamos cantando, vamos comer, uma comida bem gostosa e vamos lá, né? Então é isso, é se apropriar disso também, né? Claro que não são as crianças, né? Mas as mais velhas também têm essa questão da prontidão psicofísica que vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Mas as crianças, elas têm essa coisa da dinâmica. E lembrar que a dinâmica é importante porque o tempo de atenção concentrada é menor com as crianças, né? Então, uma coisa muito expressiva, uma coisa muito sorridente, uma coisa muito... Vamos fazer assim, dança na frente, se vai fazer alguma coisa. Antes de fazer isso aqui, vamos cantar agora um trechinho da música, canta, bate palma, né? Cabeça, ombro, perna e pé, enfim, né? A criança, ela vai se ligar nessa coisa natural dela, né? Que é a exploração dos movimentos do corpo, né? Então, isso é muito importante, né? E aí você pode também trazer junto um conhecimento,
né? Uma discussão, um valor, porque você, a partir do momento que você pega ela pela questão do prazer, pela sensação de felicidade, de alegria, você pode trazer junto com ela aí, talvez repetindo uma frase da música que seja importante, que você queira fazer com que ela reflita naquele momento, coisas muito curtas, né? Para que ela possa tentar focar por um período curto de tempo ali, né? Eu acho que isso também para as crianças é fundamental. A arte para a criança também você tem várias possibilidades aí. Fantástico. Tem a contação de histórias também, né, que pode agregar junto com a música, vai contando a historinha e vai trazendo a música, fazendo o movimento, faz o corpinho lá e tal. E Ricardo, nós vamos ter um momento em que vamos acolher essas crianças, e essas crianças passaram por, assim como nós, passaram por esse trauma coletivo aí que estamos vivendo, né, planetário, né? E eu acredito que a música, a arte, é uma possibilidade de acessar esses sentimentos, de como essas crianças estão, essa vulnerabilidade, de acessar as dúvidas que elas possam chegar na escola, das dificuldades que enfrentou e que está enfrentando com a família, em casa. E acessar essa emoção é também parte da escola, para poder entender esse aluno que está vindo para nós agora, né? Com tantas dúvidas, questões, ansiedade, preocupações, e como que nós podemos, através da arte, contribuir para que esse momento, principalmente os primeiros momentos, a primeira semana de adaptação dessa nova realidade, porque as crianças estão saindo de casa achando que vão para a escola vida normal, e não vai ser assim. Pois não vai. Ficar dentro da sala de aula, né? Não vai brincar com os amiguinhos, não vão correr lá no pátio como era antes e tal. E como que nós podemos, então, professores, trabalhar a arte para as nossas emoções, ressignificar essas emoções, trabalhar, viver essas emoções, para que nós também possamos estar apto e principalmente preparado para as emoções que vão vir das crianças? Olha, uma coisa importante que tem a raiz lá em Aristóteles, lá no século V a.C., 6, 5 a.C., que era a questão, quando ele falava da tragédia, eu falava da poética, no livro da poética dele, ele falava da questão do aspecto catártico da arte, né, digamos assim. E aí tem um lado muito bacana, né? Quando essas crianças são acolhidas, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é realmente em cativá-las pelo lado menos racional, mas pelo lado mais afetivo. E o lado afetivo, ele diz da afirmação dos sentimentos, a afirmação de uma alegria, a afirmação de uma mesmo que elas tenham passado, como você falou, um período muito complicado, existe uma expectativa que se coloca no retorno, numa situação nova, vai sair de casa, vai encontrar com outras pessoas, seja de que forma for, mas uma coisa que lembrei da catarse, porque uma coisa que a gente pode fazer com que as crianças acabam revivendo um determinado sentimento e colocando para fora, pode ser a música. E uma coisa que a música tem também é que você pode sincronizar isso, né? Então, quando você tem as crianças, aí a gente pensa assim, poxa, mas imagina essas crianças chegando, todas assim, trancadas, vão chegar em sala de aula pulando, né? Mas aí tem uma questão bacana que é da arte ou da música, que é essa questão do trabalho corporal rítmico, né? Se você dá um pulso e manda todo mundo fazer, as crianças vão ficar ligadas, ou para quem errou, que não está conseguindo, mas elas vão tentar fazer o mesmo pulso com você. Se você coloca uma música aí, ou coloca um gestual muito mínimo para que elas possam se movimentarem, de maneiras que todas façam juntas, nesse momento você tem uma unidade aí de expectativa. Todos querem fazer aquele movimento, acertar daquela forma, enfim, né? Então, um princípio básico que eu penso assim, que na recepção, trazer o afeto, trazer o sentimento, fazer com que a música, por exemplo, nesse caso, né, pode servir de uma forma catártica, pode servir como uma forma de você colocar todos numa mesma sintonia, pode ser num ritmo mais lento, depende de como você sentir a coisa, num ritmo mais movido, né?
mas é uma forma de você trazê-las para o mesmo ponto, para o mesmo foco de atenção, né, envolvendo a questão do prazer, envolvendo a questão da alegria, a questão corporal, que é pertinente a ela, e uma questão também que você pode trazer junto, que é escolher uma música, um repertório que você possa depois fazer um link com aquela aula que você vai dar. Né? Sim. Para que elas tenham na cabeça a referência anterior que foi prazerosa, que foi gostosa. Né? Sim. E esse é um aspecto importante. Né? Agora, eu imagino que, assim, como a gente está vivendo isso agora, né? Eu imagino, nunca vivi uma situação assim de voltar para essa pós-pandemia, mas eu imagino que, assim, eu acho que a gente tem que ter uma expectativa de acordo com o grupo, com o processo do grupo que você está trabalhando. Né? Por quê? Porque, como a gente estava falando antes, né, os grupos são diferentes, né, eles têm expectativas, muitas vezes, que não são as mesmas do próximo grupo, do outro grupo que você vai entrar em contato. E você tem que dar o tempo necessário para que esse grupo se ajuste. E como é que você pode dar esse tempo necessário? Percebendo como que as crianças elas estão se relacionando com aquele conteúdo que você está dando naquele momento. E mais, se relacionando com termos afetivos. Né? Como é que elas se colocam afetivamente? Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o conhecimento ele nunca é isento. Sempre por trás do conhecimento tem um valor. Um valor, tem um objetivo, tem um procedimento ali colocado. Sempre tem. Então, por exemplo, mesmo quando você vai escolher, será que eu vou no cinema ou será que eu vou jogar bola? Né? Quando você faz uma escolha, você vai atribuir um valor. Peraí, mas se eu for no cinema, vai ser legal, porque eu vou encontrar... Não, jogar bola hoje está meio chovendo. Você acaba tomando uma decisão em meio a um julgamento de valor. E mesma coisa com o conhecimento, quando a gente vai falar sobre o celular, por exemplo, né? Se a gente imaginar que esse celular, o celular em si, ele não diz nada dele. Quem diz sobre ele são todos os sujeitos que entraram num diálogo e que, por meio desse conhecimento, chegaram a um objeto como esse. Né? Então, o que diz sobre o celular não é o celular, são os sujeitos. São sujeitos, são os discursos em torno do celular. Então, da mesma forma, quando a gente está com um grupo, pensá-los como sujeitos, né, que precisam se manifestar, precisam dizer, e que esse dizer ele está carregado de um valor. Por mais que seja um ponto ali, né, do meu, um tópico do meu conteúdo que eu vou dar, aquele tópico ele não foi construído do nada, ele foi construído por pessoas em meio a diálogos, fizeram um juízo de valor e chegaram naquele ponto, isso aqui cientificamente é correto, isso aqui é eticamente certo fazer, enfim. Né? Então, tenha isso em mente, que o grupo ele emana valores, emana expectativas, né? E as pessoas, elas percebem isso, e a criança é muito perceptiva. Então, o fato de você poder usar a arte para colocar todas numa mesma frequência, e em meio a essa manifestação afetiva, de alegria, enfim, e tirando das crianças, né, os valores e as expectativas com relação àquele conteúdo que você dá é muito importante. O que você vai ministrar é muito importante. Né? Isso faz com que você cative para aquilo que você tem a dizer, porque as crianças começam a perceber que elas também são protagonistas da aula que você faz. Sim, está atuante ali, sujeito do processo. Sujeito do processo. Me diga uma coisa, você participou de vários projetos, né, de educação, a TV Pendrive, é isso? TV Paulo Freire. A TV Pendrive eu participei diretamente da especificação técnica dela, assim, que eu fui dizendo que tinha que ir lá para os professores. E aquela TV Laranja também, você fez parte daquele processo? Há muito tempo, né? 2005, isso. Então, nós estamos de novo aí com um desafio, que é essa aula mista aí, essa aula híbrida, essa aula presencial e online ao mesmo tempo. Como que você visualiza, Ricardo, essa atuação, esses sujeitos desse processo de uma aula tão, como você mesmo falou, né? Ninguém nunca viveu isso antes, né?
Nós estamos estreando uma nova forma, já estreamos uma forma nova de atuação, essa migração do presencial para o online tão rápido, para o remoto, e agora, de novo, nós temos uma presença aí de uma mudança bem radical e bem significativa, tanto para os professores quanto para os alunos. Na tua opinião, dessas experiências todas que você viveu aí com esses projetos que você esteve à frente, que você contribuiu, qual é a avaliação que você faz como profissional e qual a viabilidade real para o professor lidar com essa nova realidade que está se colocando aí até num tempo bem curto. Dia 18 de fevereiro, volta às aulas. E aí tudo tem que estar pronto, um cenário, tudo tem que... Os objetos, a preparação desses profissionais. Como que você visualiza, como que o profissional, o professor pode se preparar para esse momento e quais as alternativas que nós temos no campo da arte? Então, eu acho que, bom, mudou muita coisa de lá para cá, né? Hoje as TVs laranja, né? As TVs pendrive, elas ficaram mais defasadas, assim, né? Do tempo, mas hoje a gente tem, celular que a gente pode filmar, enfim, e com pouco espaço no teu HD, você tem um filminho ali que você pode ver e rever, enfim. Mas o que eu acho que são alguns princípios que eu acho que seria importante considerar, independente da mediação, de que tipo de mediação você vai ter, que tipo de mediação tecnológica você vai ter, né? Porque muitas vezes a gente tem vamos pensar, né? Nem todos os equipamentos, às vezes, numa sala funcionam, às vezes você tem salas que você tem mais recursos que outras, né? Mas alguns princípios para você lidar com a questão da mídia são fundamentais e passam também, e eu vou fazer um paralelo também com a questão da arte, né? Alguns princípios assim de você trabalhar em mídia e educação. A primeira questão é que a gente sabe que o vídeo ele não é mais uma novidade nos dias de hoje, né? A gente convive com imagem, a gente escuta música pelo YouTube, né? Você escuta música vendo imagens, né? Não precisaria, mas você faz isso, né? Você busca conceitos pelo YouTube, ou seja, sempre ligado a imagens, né? Então, o teu dia a dia, ele é forrado de imagens virtuais, né? Então, a imagem, o fato de você passar um filme de 1 hora, 2 horas ali, não é uma novidade, não é uma coisa que vai acrescentar na rotina ou vai agregar algum elemento novo na rotina daquelas crianças. Enfim. Então, o que é importante você, quando for pensar em mídia, né, para selecionar ou para travar um conhecimento, enfim? A primeira questão é coisas curtas. E quando eu falo curtas, eu falo de 2 minutos, 3 minutos. Né? Por quê? Porque existe um tempo, né, que as pessoas que assistem o vídeo hoje em dia estão mais... tem um tempo de atenção mais concentrada, né, um tempo maior de atenção concentrada. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente a geração mais jovem, eles não são fruto de uma mídia única e fruto passivo de uma mídia única, por exemplo, a televisão, né? Onde você sentava, você não interagia e você estava sujeito àquela grade de programação. Agora, você não vê aquele programa que você gosta na TV, que ia passar às 4 horas da tarde, e você vê no YouTube, né? Quando você quiser. Então, essa questão desse olhar que os jovens têm, ele não está mais sujeito a uma relação unívoca com uma mídia exclusiva. Então, ele está vendo televisão, ele está falando no celular, ele está acessando uma mídia social, e, ao mesmo tempo, ele está conversando com um amigo que está no WhatsApp, né? Está trocando mensagens ali, está gravando uma mensagem, tudo ao mesmo tempo agora. Então, o tempo de contato com o audiovisual, ele é grande, porém ele é diverso, né? Ele tem uma relação, digamos assim, multifacetada e com diferentes mídias. Então, a primeira coisa que eu posso sugerir é vídeos
né? Eu sei que tem conflito, assim, tem diferenças de geração, né, entre os jovens, os professores, muitas vezes, mas a primeira dica assim, é vídeos curtos. Mas que vídeos? Agora vamos pensar assim, mas que vídeos eu posso entender como vídeos educacionais? A minha sugestão, assim, com vídeos educacionais, é que o primeiro aspecto que você pode adotar como critério é o protagonismo. Como assim? É um jovem falando para um outro jovem ou é uma pessoa com 70 anos falando sobre uma questão do jovem de 15 anos? Né? O que vai mais atrair o jovem? Alguém falando do universo dele para ele ou uma pessoa que está muito distante do universo dele? Então, a questão do protagonismo. Que o jovem seja o protagonista do vídeo que você vai utilizar, né? Para comunicar o conhecimento, para fazer algum trabalho. Da mesma maneira, quando você for trabalhar com os alunos, né? Que eles sejam os protagonistas. E eles produzam. Eles produzam e que eles se coloquem como se estivesse colocando o que vai acontecer para algum sujeito que compreende ele, as coisas que ele está passando, os desafios que ele está passando naquele momento, né? Essa é uma outra questão. Uma outra questão é a questão que tem a ver com a questão estética, né? Hoje em dia, nós trabalhamos com vídeos, né? E antigamente a gente demandava terceirizar para algum especialista fazer. Demora, aí para fazer edição, você pagava rios de dinheiros para tratar a imagem. Aquela hoje, fita daquele tamanho. Aquela fita. Aquela, né? Filmadora daquele tamanho. Isso caro, né, Cilei? Não tinha. Tudo muito caro, ninguém tinha acesso. Hoje em dia, você filma com qualidade HD aqui, se você quiser, você pode alterar a imagem, deixar mais bonito, deixar mais claro, você pode colocar uma trilha, e tudo isso usando aplicativos gratuitos. Sim. Então, qual outro quesito que eu digo para vocês quando for trabalhar com os alunos, né? Aquelas coisas que para nós, antigamente, era uma novidade, a gente fazer uma coisa editada em sala de aula, com uma câmera, né, dessas maiores, uma coisa meio tosca, assim, a edição estava mais ou menos, o áudio está mais ou menos. Hoje em dia, o critério de avaliação dos vídeos padrão é muito maior. Claro, então, as soluções, os recursos bem melhores, né? Bem melhores e gratuitos. Então, e os jovens gostam disso. Né? Então, o que a minha sugestão? Vídeos curtos, né, com protagonismo e bem produzidos. Porque, assim, a primeira coisa que eles vão notar, nossa, não dá para ouvir, professor, esse áudio está estranho, há um ruído, não estou vendo nada, e essa sombra, não estou vendo nada. Eles vão falar. Vão falar. E é uma coisa interessante, né, Ricardo, por quê? Porque o professor pode envolver os alunos naquilo que eles gostam de fazer. Eles adoram mexer. E outra coisa, eles sabem mexer. Muitas vezes nós temos que recorrer a eles para poder acessar um programa. Então, envolva os alunos naquilo que você não consegue, não sabe. Aprenda com ele também. Né? Exatamente. E aí, essa experiência de você estar fazendo e, olha, eu não sei fazer isso, você agora assume o comando de como proceder nesse programa, o que fazer nesse... Eles sabem editar vídeos, eles têm os programas, eles sabem criar, canalizar o objetivo, a proposta, para que eles procedam e executam e criem, né? Não é? Exatamente. Você é um diretor, né? Vamos pensar assim, o professor é o diretor da cena, né? Do contexto. Mas quem atua é eles, sim, não é verdade? Sim. O professor é que nessa visão que a gente tem hoje em dia, né? O Google virou, entre aspas, fonte de conhecimento, né? O professor ele vai fazer aquele papel que vai estabelecer a questão da fonte, né? Essa fonte que você está utilizando, porque assim, a gente destrói a mentira, a gente destrói as falácias com a verdade, com o conhecimento. Com conhecimento, né? E esse conhecimento, como a gente sabe, a gente tem acesso a todo tipo de conhecimento, né? Assim, em termos de valor.
o conhecimento de boa origem e de má origem, assim, né? Uhum. Então, o professor, num primeiro momento, ele funciona como uma pessoa que tem o critério das fontes, né? Peraí, mas esse site que você está pegando aí não é confiável, não. Né? Essa informação, isso aí não dá. A segunda coisa é a capacidade de relacionar os diferentes elementos que estão em jogo ali. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Para que não se transforme num fazer simplesmente, né? Num vídeo muito bem editado, né? Muito bem produzido, mas esvaziado de conteúdo, ou sem proposta educacional nenhuma. Então, isso cabe ao professor, né? Então, assim, como que esse roteiro que eles estão fazendo, essa atuação que eles estão fazendo, tem ligação com essa origem, essa fonte fidedigna, com o assunto da sala de aula, né? E de repente, dependendo da aula, uma aula de, sei lá, de filosofia, né? Por exemplo, né, como isso compartilha com os valores que estão sendo passados ali, né? Ou até com os valores do grupo. Exatamente. Se é uma discussão feita no grupo, né, o professor ele tem que estar atento para que aquele resultado midiático ele seja uma ponte para que os alunos possam acessar aquela discussão, aquele debate, aquele conteúdo e saírem diferentes do que eles entraram, não pelo vídeo, né, que foi o meio, né? Sim. Mas o vídeo ele pode trazer essa questão que a música para as crianças pode trazer para os adolescentes, né? Que a música pode trazer para as crianças, o vídeo trazer para os adolescentes. Essa questão do estímulo de estar editando, de estar fazendo, né? E o professor sempre noteando, olha, por aqui, mas o que você quis dizer com isso? Né? Porque quando você edita, você monta o vídeo, você está criando uma narrativa. Então, essa é uma possibilidade do professor estar atento. Qual é a narrativa que está sendo criada pelo grupo? Né? E aí você relaciona a arte, né, a questão da produção audiovisual, com a arte, com as diferentes narrativas que você pode utilizar, né, com algum senso estético, né, com algum acabaamento de áudio, de vídeo, que os alunos podem ajudar você a fazer isso, mas com pertinência educacional, né, que tenha características que os alunos possam se apropriar, né, e de uma maneira ou de outra podem transformá-los com relação àquele conteúdo, àquele conhecimento, ou alguma forma de agir com relação àquilo que está sendo tratado, dali para frente, né? Então, acho que essa é uma questão interessante no seu livro. Tecnologia, a questão do conteúdo, né? Mas sempre pensando na pertinência educacional ali, do que você está fazendo naquele momento com aqueles alunos. Né? Não perder o foco do que está se trabalhando na questão do conhecimento, do desenvolvimento daquele conteúdo, da sistematização desse conteúdo, de qual o objetivo, porque senão realmente é isso que você falou, acaba sendo gostoso, é legal, dinâmico, poxa, top das galáxias, mas e daí? E daí vazio de conteúdo, de informação, não aprendi, às vezes até reforçando alguns paradigmas e alguns conceitos que não são apropriados, porque eles trazem da internet, do mundo do Google, do conhecimento do Google, um monte de informações distorcidas. E é nossa responsabilidade, o adulto da questão, que é nortear onde essa busca desse conhecimento apropriado e o conhecimento acumulado, científico, né, que é importante para as nossas construções do conhecimento. Exatamente. E tem, assim, uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, porque a informação em si, no Google, ela é despersonalizada, né? Ela só cria uma persona, ou aquilo só se torna algo dito por alguém quando você a vê como algo dito por alguém. E quando você vê como algo dito por alguém, né, você se posiciona, né? É aquela história, então eu vou conversar com uma pessoa, com qualquer pessoa, posso concordar ou discordar, né? Mas o meu posicionamento perante aquela informação, né, ele pode ser vários, ele pode ser de aceitação, pode ser de contestação, né? Mas quando eu faço isso, quando eu me posiciono, eu coloco um sujeito em diálogo com aquela informação. Eu acho que esse é um dado extremamente importante para o professor,
A informação por si, lembra quando a gente abria a enciclopédia e copiava e passava, né? Às vezes nem a Barça, e às vezes nem sabia o que estava escrevendo. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Hoje só a gente não copia, a gente faz Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Então, o papel do professor, nesse sentido, com relação a esse tipo de trabalho com as fontes, né, e trazer para o aluno, que é bem importante, principalmente quando, nessa situação, né, onde a tecnologia, com certeza, nesses ambientes onde a coisa vai acontecer, onde a aula vai se dar, mesmo sendo em sala de aula, ou à distância, enfim, né, de alguma forma, essas fontes, elas emergem de algum jeito, seja por via da pesquisa do professor, da pesquisa do aluno, o posicionamento do aluno, do professor, enfim. Mas o que é importante para o professor é trazer, é personalizar esse conhecimento. É aquela história, um sujeito que eu imagino, um sujeito abstrato, genérico, aquela coisa assim, olha, aquelas frases que a gente meio deplorável, homem é tudo igual, né? Aí esse homem é um sujeito que não existe, que ele é genérico, né? Quando você fala que é tudo igual, não existe, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. E esse tudo igual não está no homem, está nas suas crenças sobre o homem. Exatamente. E é um homem que não existe, porque se ele é abstrato, ele não sente, ele não pensa, ele não tem expectativa, ele não tem esperança. Quando você personaliza essa informação, e aí eu digo que a arte ela pode ser um mote muito interessante para isso, porque ela possibilita que o sujeito ele se coloque afetivamente. Quando você personaliza, aquela informação acaba ganhando valor e acaba tendo uma relação mais íntima com o sujeito. Por isso que o sujeito em relação, que a gente falava lá no começo, ele é tão importante. Porque é no debate que você coloque em xeque a informação com os conteúdos que você tem. Sim. E em xeque com os conteúdos que o outro tem. Exatamente. E o professor, nesse momento, o professor pode ser aquele que pode fazer a junção respeitando essas diferenças, porque as pessoas estão ali com diferenças de bagagem cultural, as pessoas estão ali com diferenças de aprendizagem muito grandes, com prontidões psicológicas muito diferentes, muitas vezes, né? E é importante que o grupo entenda que o outro, aquela história do começo, o outro, eu não posso virar as costas para o outro, porque ele já me constitui. Mesmo que ele seja diferente. Mas eu dependo. Exatamente. É aquela história, se o outro me constitui como sujeito, porque só ele pode olhar para mim do jeito que ele me olha, porque do meu ponto de vista eu não consigo olhar do jeito que ele me olha, e vice-versa. Então, só eu consigo ter ideia de quem ele é, do meu ponto de vista, assim como só ele tem condições de ver o jeito que eu sou do ponto de vista dele. É claro que dentro da nossa individualidade nós temos outras questões que vão agregando nessa finalização, né, da imagem da pessoa que um vê do outro, né? Mas é na relação que a gente se conhece, se entende como indivíduo, e então a gente não tem como virar as costas para o outro, porque a gente depende do outro para que nós sejamos constituídos, né? Exatamente. O Moreno, que é o criador do psicodrama, ele diz assim: num verdadeiro encontro, eu arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E tu arrancarás os meus olhos e colocarás no lugar dos teus. Assim, eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus olhos. É isso aí. Acabou. E tem aquela outra coisa também, né, Silei? Se a gente olhar bem de perto, chegar uma pessoa com uma lente, a hora que eu estiver olhando e falando com você, tua imagem vai estar refletida no meu olho. Exatamente, né? Lá na tua retina, lá, bem... Na minha retina vai estar você. Está lá. Está lá. Então, assim, é isso. Que Petraca, que coisa gostosa. Já estamos com 1 hora de live. Nossa, como passou rápido. Passa muito rápido, né? E você que está em casa aí, prof, e não prof, não tem problema, seja bem-vindo todo mundo, seja bem-vinda todo mundo aí. Tem alguma pergunta? Porque agora o Petraca vai fazer as suas considerações finais, e nessas considerações finais, se houver dúvidas, questões, se tiver
um momento aí de reflexão que você queira compartilhar com a gente, fica à vontade, nós estamos aqui para trocar informações e ideias. Você também teve alguma inspiração na fala do Petrarca? Conta para nós. Você teve um insight? Você vislumbrou uma possibilidade aí com a nossa conversa, com os nossos conteúdos e nossos conhecimentos aqui? Enquanto ele fala e vai fazendo as finalizações, você já tem a oportunidade, então, de trocar as suas ideias e informações aí e deixar a sua pergunta. Ou então, deixa o seu coraçãozinho, seu like, compartilhe com outro prof, com outro amigo, uma amiga. Por quê? Porque nós fazemos aqui algo que faz parte do nosso propósito, da nossa missão. Nós estamos conectados em propósito e missão próximos, parecidos e únicos, e nós também estamos querendo conectar você nesse processo todo aí, nessa construção do conhecimento, nessas possibilidades de novas alternativas, de ideias. É esse o nosso propósito, o nosso objetivo aqui. E, Ricardo, eu tenho que te agradecer muito por entrar com a gente nessa proposta. Muito feliz de estar aqui com você. Passou uma hora que a gente nem viu. E então agora eu passo para você fazer suas considerações finais e para que a gente possa finalizar a nossa live. Eu quero só fazer fazer uma analogia, transformar minhas considerações finais, ouvindo você falar, que a gente conversou aqui, Silei, fazer uma analogia que talvez seja uma analogia importante para o professor, né? Com o pintor, né? O pintor, quando ele vai pintar uma tela, imagina o pintor pintando, olhando para uma torre, olhando para uma casa e pintando a tela. Então, ele olha para a casa e vai desenhando, olha de novo, vai desenhando, aí ele vai colocando as cores, né? Enfim, e vai colocando as cores até chegar no momento que ele fala, olha, eu finalizei o quadro, está finalizado, está aqui. A gente faz isso a todo momento com as pessoas. Só que as pessoas não são finalizáveis, porque elas estão em constante mutação. Mas nós sempre estamos dando acabamento às pessoas. Quando a gente olha uma pessoa, né, você vai num lugar, você já estabelece a relação do que você sabe sobre a pessoa e a questão do valor também, né? E da empatia, etc. Né? Então você vive dando acabamento. Aí, quando as pessoas mostram aquilo, outras coisas que você não tinha se dado, você passa a dar um outro acabamento. O que eu quero dizer com isso? Que a arte ela tem um aspecto muito bacana e parecido com a vida cotidiana, que é aquilo que a gente falou, a pessoa pode se colocar afetivamente naquilo que ela faz, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que as pessoas, né, elas estão constantemente... Nós estamos dando acabamento às pessoas de maneiras diferentes constantemente. Poxa, eu não sabia que você fazia isso. Você já dá um outro acabamento. Você finaliza o seu quadro sobre o retrato daquela pessoa de maneira diferente. Então, talvez esse é um princípio bacana para o professor, sabe? As pessoas elas não são o que são o tempo todo, né? E isso é legal trazer para os alunos, para que eles possam sempre estar promovendo a humanização do conhecimento, né? Desse diálogo. Por quê? Porque esse conhecimento, que a história mostrou para a gente, é que muitas coisas que a gente tinha certeza absoluta, hoje a gente não tem mais. Mas o que a gente não pode perder é que as pessoas estão ali com o conteúdo que elas têm, com o afeto que elas têm, e cabe ao professor compreender isso e propiciar isso, né? Que os colegas também estão ali com o conteúdo que têm, com os afetos que têm, e que isso pode ser trocado em prol de um conhecimento, em prol de uma aprendizagem, e com muito prazer. A arte dá isso. Que lindo! E é esse encontro de almas, né? Esse encontro de possibilidades que nós temos uns com os outros. E quando nós queremos fazer o acabamento, dar a última pincelada no outro, nós perdemos a grande possibilidade de reconhecer que nós não fazemos acabamento. Que nesse momento estamos julgando. E o julgamento não tem necessidade. E o ser humano que tem, precisa atender às suas necessidades. Exatamente. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, e estou falando muito ela esta semana, sabe, Petrarca? Eu sou a melhor pessoa para ser quem eu sou. E assim como eu sou a melhor pessoa para ser quem eu sou, o Petrarca é a melhor pessoa para ser o Petrarca.
e você é a melhor pessoa para ser você. Então, professor, reinvente-se. Busque alternativas que estão aqui dentro de você, para que você resolva as coisas e daí, sem dar acabamento para as coisas que estão aqui fora. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Você é maravilhoso, adoro falar com você, adoro ouvir você. Volte mais. Igualmente, muito obrigado. Beijo para vocês. Até a próxima.